Saudações, caro telespectador da NCB. Estamos a iniciar com o programa Semanário Desportivo. Mais uma vez, agradecer pelas vossas visualizações, vossos likes nas redes sociais, YouTube, Facebook, que tem estado a fazer com que o programa cresça e atingir outros patamares. Hoje, teremos como tema futebol popular. Vamos falar da equipa Ascensão do torneio Nhamisua, nada mais nada menos da equipa Lion City, que está a participar num torneio, um campeonato muito renhido em Nhamisua, mas que já vem de alguns anos para cá apostar nessa área de futebol. E para falar acerca dessa ascensão desta equipa, da criação desta equipa e também de como é que entram nos desportos, estamos aqui nos nossos estúdios dois convidados, eles que são os mentores fundadores desta equipa Lion City. Estamos a falar, nada mais nada menos, do ilustre Maomede Alarque e o senhor Luís Manhanga, que vão nos contar como é que é formar uma equipa de futebol popular. Sou Maomede Alarque, muito obrigado mais uma vez por estar aqui no nosso estúdio. Sinta-se à vontade. Muito obrigado. Pronto, queremos aqui primeiro agradecer esta oportunidade que nos colocam e dizer que estamos aqui para falar um bocado deste projeto que teve seu início nos anos 2015. E pronto, tivemos situações. Muito certo, muito certo. Sou Luís, sinta-se à vontade por estar aqui no estúdio para essa conversa interessante que vai nos contar como é que foi a criação do Lion City. Muito obrigado pela oportunidade. Dizer que a Lion City, na sua fundação, tivemos bastantes dificuldades, mas com o tempo fomos aprimorando e estamos aqui. A equipe teve a sua formação mesmo em 2015. Muito certo. Antes de falarmos do Lion City, de como surge a equipa, vamos falar um pouco do historial desportivo do Sr. Maomede Alar, que sabemos também que é uma pessoa que gosta de desporto, viveu de desporto no passado, foi um desportista muito ativo, assim como sou o Luís Manhanga. Vou começar com o ilustre Maomede. Poderia-nos contar como é que entra no desporto, como é essa paixão, como é que surge no desporto? Pronto, o desporto está no sangue. Pronto, eu amo o desporto e desde pequeno apostei no desporto porque eu achava que o desporto é saúde e tudo aquilo que é exercício faz bem. E quando que eu entro no desporto? Isto foi na década 80, se a memória não me atrai, numa das escolas ao nível da cidade da Beira. Estou-me a falar da escola da Mangalo Forte. Então, tinha lá um jovem que chamava-se Papaito, na altura. Jogava num campeonato popular, na altura nós éramos menores, e ele era filho de um dos grandes guarda-redes que nós tivemos no nível do país. E este senhor teve um incidente que, através do desporto, resultou na morte. Chamava-se o senhor Sabias. Foi guarda-rede bom, ele jogava, não é, em Maputo, e neste dia estava-se a jogar, a equipa adversária era o Machicano, e na qual ele faz só um lance, agarra a bola, e um dos colegas veio, bateu-lhe a cabeça e ele acabou tendo problema, foi ao hospital, faleceu. Isto é um historial de que, daquele incidente, o pai deste menino que era um guarda-rede, eu apreciava a maneira dele. Depois passei numa zona da escola piloto, na altura chamava, não sei se o nome continua. Eu sempre ia vendo habilidades dele. Então eu disse, não, eu quero ver como é que ele é. Tenho que me aproximar, tenho que me apaixonar este jovem para eu ter algum talento. Beber da sabedoria dele, vamos dizer assim. Então eu apreciava ele. Então, dali mesmo ganhei foco. Eu disse, não, eu também tenho que conseguir. Não é nada que é difícil. Entrei naquele campeonato. Fiz grandes exibições. Depois, aos 16, 17 anos, ocorreu um campeonato que estava na área do futebol recreativo. E isto estava a decorrer na zona da cidade da Beira, mas as equipas eram sorteadas. Uma estava na Manga, outra estava na zona de Nhamisua. São equipas que eu vou mencionar aqui só para termos uma ideia. A equipa que eu fiz parte chama-se
Boinas Vermelha, estava no quartel. E as equipas que faziam parte na altura, tinha Empacol, para os que conhecem, tinha Estrela Vermelha, tinha o CFM, que era o Ferroviário, mas tinha a Saúde. Essas são equipas que faziam parte daquele campeonato. Eu era pequeno, tinha 17 anos, mas tinha muita habilidade, tinha muito talento. Porque antes, porém, eu passei numa equipa de júniores da Suger, na altura. O meu treinador neste tempo foi o Mr. Sábado. Bebi muito de experiência dele. Também, se estiver a ver o programa, eu agradeço por tudo que tenha feito por mim. E dali fui para lá. Eu era pequenino, fui para lá, alguém levou-me. Vamos lá, eu disse, eu tenho medo. Vamos lá, fui lá, fiz testes na Boinas Vermelha e graças a Deus, né, eu consegui, graças a Allah neste termo, né, então consegui ultrapassar aquilo, fui guarda-rede naquela época. Fizemos o recreativo e depois fomos obrigados até alguma altura a ter que morar dentro do quartel por causa da logística mesmo. Ficávamos lá no quartel, lá na base aérea neste caso. Eu vivi muito lá. Tivemos alguns jogadores também que eram militares, faziam-se parte do nosso grupo, também tinham grandes qualidades. Fizemos campeonatos, fomos vencedores naquele torneio, fomos campeões e depois fomos noutra fase que era nacional. Tiveram equipas de Maputo, fizemos aquele campeonato, não sei o quê, e tivemos um sucesso espetacular. Quando eu já estava aos 18 anos e pouco, quase 19, eu disse, não, agora esta competição para mim já não me faz, já não está dentro do meu nível, deixa arriscar um bocadinho. Então, quando arrisquei, fui para a Desportiva da Mobeira. Vou à Mobeira, foi mesmo o cenário, eu cheguei e fiquei com medo, disse, uau, essa gente toda, tinha jogadores com nome. Uma experiência mais madura, vamos dizer assim. Sim, eram mais experientes. Mais experiente, eu cheguei lá, mas pronto, eu tinha aquela coragem, que eu quero ir. Eu quero acreditar que sou capaz. Então vamos, fui para lá. Fiz o teste numa terça-feira, dei-me bem. Estava lá o Mr. Vicente na altura. Tive lá bons colegas. Nomeadamente, até posso mencionar alguns nomes, alguns que calhar já não existem. Né? Tive lá, por exemplo, o Jando, é um jovem das zonas da passagem de nível, lá para coisa, Jando. Tive o Mortalino, tive o Miguel. Esses são nomes que eram jogadores um pouco mais com melhores gabaritos do clube, que tinham mais. Vamos dizer assim, era mais respeitado. Mais respeitado. No campo, exatamente. Jogavam, tinham uma qualidade diferente. Então eu lá tinha um adversário que era um senhor um pouco mais, quer dizer, um indivíduo um pouco mais crescido que eu. Vinha do Xingal, o senhor António. Eu via o historial dele, vem de um clube grande, eu ficava, uau, como é que é? Mas não, o Mister disse, olha, momento, tu tens qualidade, vamos trabalhar. Trabalhei, fiz o campeonato todo, tivemos sucesso, até tivemos um jogo no Ferroviário da Beira, da Taça de Moçambique, recordo muito bem. E neste jogo, quando nós fizemos o jogo, eu era menor, quando entramos lá, eu quando vi aquela moldura toda, o caldeirão de Chiveve, nesse caso. Chiveve, no campo de Ferroviário. Então aquela massa toda, eu disse, isto não é fácil. Então o Mister chamou-me naquele momento. Mister Vicente, olha lá. Depois ele atribuiu-me um nome. Nessa época, os colegas não chamavam de Momed, chamavam de Trombadinha, menino da rua, porque era muito pequeno. Uma alcunha que foi criada ali. Criaram uma alcunha, mas eu gostava, porque pronto, eles era uma coisa positiva, vamos dizer, que leva-se na positividade. No desporto isto acontece. Então pronto, fizemos um campeonato, aliás, aquele jogo da taça, espetacular. Neste jogo, fomos vencedores contra o Ferroviário da Beira, e depois apareceu um incidente. Ao longo do jogo, acho que depois da metade da segunda parte, o Amarildo, tinha lá os jogadores que vinham de Ferroviário, Amarildo, estava o Migui, o Rogério, e tinha uns outros companheiros ali, os jogadores que eram de Ferroviário, e na altura estava o Mício João João, neste tempo, fazia parte ainda, coitado, ele já não existe entre nós, e fazia parte desta comitiva de Ferroviário na altura. Ela apreciou-me muito, depois num dos lances que eu ia buscar a bola, então o Amarildo veio, pisou-me este dedo aqui, fiquei com tantas dores, fiquei magoado e depois acabei sendo substituído com um tal dito colega que era o Sr. António que vinha testar. Aquele era um jogo que eu estava a ser ensaiado. Então pronto, demos bem, fomos vencedores e pronto, dali continuei com outras ambições. Eu não sei se vamos prosseguir ou depois vai-me fazer outra pergunta. Não, fica à vontade, fica à vontade. Então dali pronto, eu tive, depois do Desportivo da Mobeira, os companheiros me acarinharam bastante. O Jando, por exemplo, o Ângelo Pacheco, era um jogador, é um professor universitário agora, e tinha um colega
que eu admirava bastante. Ele faleceu na França, o Miguel. Tinha umas habilidades terríveis. Era um homem com muita postura. Então, dali pronto, fizemos aquele futebol e eu achei que não podia parar por aí. A ambição ainda contava, estava dentro de mim. Eu disse, deixa, eu vou avançar. E avancei, fui para outro escalão, que era o Teixeira do Pungo, fui para outra equipa. Quando chego lá, que de facto vi que de verdade estava num assunto sério. Porque eu chego lá, tinha jogadores muito, muito experientes. Estava lá o falecido Elias, que era um guarda-redes de renome, que a província conhece muito bem. Foi que me recebeu. Estava lá o Elias, estava lá o Shibanga no Teixeira do Pungo, que foi meu capitão naquela época. E depois tinha lá os colegas, que era, por exemplo, o Sergito. E tínhamos lá um treinador que era muito bom. Até hoje eu tenho respeito sobre ele, que é o Mr. Luca Barris, foi o meu treinador. E o meu treinador de guarda-redes foi o Mr. Coisa como chama? Mr. Lesfumo. Para Os guarda-redes, nesse caso. Yeah. Quem treinava os guarda-redes era Lesfumo, que agora está no Fraude Beira como Sim, diretor. também devo muitas satisfações a ele porque ele preparou-me bem. E preparou-me de verdade. Ele foi meu treinador de guarda-redes. Estava lá, por exemplo, com o Campira, foi meu colega, o Amilcar também. E tivemos uma época boa. Sim. Resumindo, estamos a falar aqui, foram grandes épocas que o ilustre momento passou também por grandes clubes. Estamos a falar aqui, estamos a ver o Ferro da Beira, temos a equipa de Tete, também grande equipa de Tete. Então, há um historial muito forte de boa parte do ilustre Mohamed no que diz respeito aos clubes por onde passou. Eu digo de viva voz que eu fiquei satisfeito, porque fui bem preparado. Através das dificuldades que eu tive, porque foi através das dificuldades que eu senti que já estava preparado, estava maduro para poder já avançar, não é? Então, pronto, recebi os meus colegas, para dizer, quando eu chego no Teixeira do Pungo, senti muita dificuldade. Porquê? Porque eu vinha de um campeonato, de um escalão, se calhar, menos inferior que aquele que eu estava. Por exemplo, eu tinha dificuldades. Quando eu agarrava a bola, eu não sabia que a bola tem que ser batida 2, 3 toques antes de tu chutares. Então eu tive dificuldade nesta parte. Por exemplo, quando fiz o jogo da taça, no momento que decorria o jogo, há momentos quando os lances vinham, eu agarrava a bola, ou agarrava, então demorava um bocadinho, batia às vezes menos, ou não sei o quê. O árbitro dava-me amarelo, às vezes a bola saía. Eu não tinha... Ainda essas noções... Quer dizer, eu tinha habilidades de guarda-redes, tinha muita experiência, fazia defesa espetacular. E tenho um admirador neste momento, que é o Fernando Dia. O Fernando Dia é o meu admirador mesmo. Ele tem, até hoje, liga, e como é que voltas? E etc. Já vê lá a idade, já não é. Muito certo. Passar agora para o ilustre Luís Manhanga, também para nos contar de como é que surge essa paixão, como é que entra no desporto e faz com que o desporto desperte em si. Sim, sim. O desporto eu mesmo desde pequeno gosto bastante do desporto, futebol, muito mais, concretamente. E no bairro eu sempre fui aquele que era muito criativo, eu gostava de unir jovens, amigos, todos, tipo, vamos nos unir, organizar, vamos fazer jogo com outros bairros. Sempre nós saíamos para jogar em Amizo, às vezes íamos na Manga, muitas das vezes fazíamos aquela contribuição para jogarmos dinheiro, apostarmos, né, de dinheiro. Assim, jogos de apostas entre equipas dos bairros. Sim, sim. E acho que é 2010, quando um jovem, o Six, me chama para... havia uma equipe lá da zona que é Estrela Vermelha, mas aquela era da Manga, porque dizia 2 Estrelas Vermelhas para juvenis. Quando já fui correr lá, treinei, fiz teste e fui selecionado para estar no elenco. Começamos a jogar um campeonato, acho que terminamos na terceira posição, sim, naquele ano. No ano seguinte também, continuei. E... fiz 2 épocas no Estrela Vermelha da Manga. Depois, quando já fiquei a pensar, jogava já mais para populares, essas equipas recreativas, né? Joguei para o Incomate. Naquele ano ficamos na 2ª posição.
Depois com isso, fiquei a pensar, epá, ok, estamos a jogar para Incomate. Por que nós aqui da zona também não pudermos criar uma coisa nossa? Quando já tentamos, sentamos aí para tentar ver e criou-se a tal equipa. Eu Leon Que, City. que existe até hoje, nesse Sim, caso. mas naquela época não era muito bem uma coisa já consistente, porque ainda éramos só crianças. Tá vendo? Tiveram a ideia, vamos Sim, dizer que só foi o ideia, início vamos, vamos criar uma equipa nossa equipinha aqui do nossa, bairro. sim, Muito certo, por muito aí. certo. E vamos agora mesmo passar já para descobrirmos como é que surge esta equipa do Lion City, sim. que é uma equipa extinção, vamos dizer, nos torneios em Nhamisoa. Vou começar mesmo com o ilustre Maumete. Mas já pela experiência do ilustre momento já dá para entender que bebeu muita experiência por onde passou como jogador. Foram anos e anos por bons clubes, vários treinadores de renome, que não há dúvida que foram pessoas do desporto que fizeram muito e fazem muito pelo desporto. Como é que sai essa junção do Sr. Mohamed, Sr. Luís? Como é que sai essa ideia e como é que surge essa equipa do Lion City? De quem foi a iniciativa? Como é que surgiu? Qual foi o pontapé de saída? O nome? Qual foi o historial? Ilustre momento, fica à vontade. Prontos, a Leon City Futebol Clube, nós acabamos dando acrescentamos um bocadinho. Como é que surge a Leon City? A Leon City não é equipa nacional, é estrangeira, conforme vê o nome. Então, nós, quando se criou esta equipa, tipo, agora qual é o nome que vamos dar? Então pedimos ele, disse, como é que é? Então ele pesquisou na internet, viu aí Leon City. Sim. E quando vê Leon City, então ele puxa uma imagem e disse, não, vamos pôr Leon City Futebol Clube da Beira. De Nhamiso, até pusemos de Nhamiso na altura. Então, ao decorrer do tempo, o que nós fizemos? Fomos recolhendo alguns jovens que nós víamos que esses jovens têm talento. Por causa do mau comportamento, nós sabemos nos bairros como é que é. Apreciávamos que tem jovens com qualidade técnica, mas por uma parte tinha falha por falta de acompanhamento. Metiam-se bebidas alcoólicas, fumavam. Então eu disse ao Luís, como é que vamos fazer? Então entramos num campeonato em 2015. A equipa não estava muito bem consistida, estava com déficit e tal. Tivemos uma situação horrível de doer. Eu até hoje, quando falo com ele, porque ele agora está a ver em Maputo, está na faculdade, veio agora de férias, isto é um produto que nós fizemos, com que fizemos um acompanhamento, que hoje já temos aqui, temos outros que vamos agora mencionar, que ele tem em Maputo. E o que aconteceu na Leon City? Nós não tínhamos nenhum material de desporto. Foi uma luta. Ele recorda-te, acredita, nós alugávamos um equipamento na zona da passagem de nível, alugávamos na Munhavo, tem um equipamento azul, depois vamos mostrar qual é. Aquele equipamento fazia jogo, por exemplo, de manhã na Munhavo, ele tinha que correr de chapa. Para ir buscar o mesmo equipamento alugado, a gente pagava aquele equipamento. Até na altura era 100 meticais, qualquer coisa, não me recordo, 2015, por aí. Corria para buscar aquele equipamento, vinha correr, lavávamos rapidamente. Os jogadores usavam por vezes meio úmido, era de sentir, não tínhamos recursos. Fizemos o campeonato de 2015, terminou, ficamos em quarto lugar. E depois, em 2016, voltámos novamente a concorrer e, nesta altura, tivemos uma oportunidade de ser oferecido um par de equipamentos por um amigo meu pessoal, chama-se Tayo Bediba, filho de um dos senhores que tem uma bomba aqui ao redor da cidade da Beira, que é a 3 de Fevereiro, na Ponta G. O filho oferece-me aquela, eu disse, bom, tenho uma equipa, pretende fazer, disse, não tem problema, vamos lá. Ele comprou, aqui tem um time de Barcelona, prometo até se calhar temos até outro. Ofereceu-me, ele também já faleceu, a pessoa que ofereceu, e fomos lá à luta. Agora, o desafio que era, como centralizar, como pôr aqueles jovens a ficar no ativo? Este é um grande problema, não é fácil. Então eu conversei com o Luís, vamos fazer assim. Apareceu umas ideias, disse, não, agora vamos do tipo, fazemos algumas reuniões ao longo da semana. Então começamos no sábado, depois fizemos a quarta-feira. E aquilo, por causa do ambiente que nós tínhamos,
Eles sabem que esse bairro aqui é muito rigoroso. O jovem sabia. Eu não queria alguém que vinha cheirar bebida. Yeah. Eu não queria nenhum jovem que viesse com cara de que não dormiu, não teve assim uma noite tranquila. Eu não queria ouvir o meu jogador a dizer que a mãe mandou-lhe para algum sítio. Também ele não fez algum trabalho, exercício de casa. Também não queria. Eu queria fazer acompanhamento até a escola. Neste período, em 2016, tivemos uma... Os jogadores eram menores ainda, alguns tinham 14, outros tinham 15. E hoje, quando for a ver, são todos crescidos. Tivemos um apoio de umas pastas, umas mochilas. Então oferecemos aqueles jovens. Não foram todos, mas alguma parte tiveram. Outros receberam cadernos e tal, de um apoio que nós tivemos ao nível dos amigos. Então, o que aconteceu? Por causa do comportamento e as atitudes que nós tínhamos lá, isto comoveu, criou uma... quer dizer, contaminou algumas pessoas. Estou a falar de senhoras ao nível da nossa zona. Que hoje agora quero agradecer a essas senhoras que de tudo fazem com que aquela equipa esteja bem e que sempre progrida. Sim. Aquelas senhoras estão sempre connosco. Sempre connosco. É um momento difícil, como não. E elas disseram que, olha, para mim, presidente, porque na altura eu também não era coisa. Eu fui lá como jogador. Muito sério. Fui como jogador. Fiz 2 jogos. Na Leão City, como ponta de lança, porque eu estava pesado. Yeah. E depois fiz 2 jogos e eu já não conseguia fazer os 90, quer dizer... Ficava alguns minutos. Não, fazia 50, 60, menos 70, mas já os 90 já não, porque eu era muito pesado e tal. Então eles sugeriram, disse, não, vamos pôr ele como presidente. Como ele tem muitas ideias, muito pronto. Então, dali fiquei presidente de 2016 para cá. Agora, essas senhoras o que fazem? Ao nível dos bairros, nós como é que fazemos para suportar esta equipe? Que não é nada fácil. Nós estamos a fazer uns apoios como? Através de contribuição local. Toda a senhora disseram que, olha, bem, não se preocupa, nós todos os domingos vamos oferecer arroz. Estás a imaginar uma família que tira um pouco daquilo que é seu para dar àqueles meninos e terem uma dieta alimentar condigna. Então foi isso que aconteceu, até hoje elas fazem. Quando estava a acontecer, então foram aparecendo um e outro senhor a pedir que é para quer ser membro, quer ser não sei o quê. E dali começamos. Então chegamos a uma altura que em 2017 que tentamos já ficar um pouco mais consistente. Fizemos um campeonato bom para 2018, fomos vencedores, fomos campeões em 2018. E depois, Pela primeira vez, nesse caso. pela primeira vez. Depois de ter outros desafios que eram um pouco mais, não muito bonitos, porque tínhamos dificuldade. Em 2018, pronto, consegui eu mesmo, comprei material, comprei equipamento, comprei bota, comprei meia. E fizeram uma época 2018 fantástica. Bonita época. Que tinha que, para os que tivessem olho, tinham que ir lá ver. Então, tenho um treinador jovem, Jim. É um jovem com umas qualidades invejáveis, tanto como ele também e os outros que se juntam a nós. E nessa altura, a Leão City começou já a ter uns gabaritos de que eu fosse uma equipa de grande nada. Aquilo era só, pronto, aparecia, mas... Eram pequenos esforços de algumas... Pequeno esforço. Então, a dificuldade agora. Não é fácil gerir uma equipa de futebol. É necessário ter recursos. Estamos a falar, estás a tirar um jovem de casa dos pais. Como é que ele vem para lá? O jogo vai decorrer 13 e 15, primeiro jogo, se for 15 e pouco. Né? O outro jogo, a gestão do jogador como é que é feita? Ele tem que sair de casa às 9, tem que vir ao estágio, tem que ter pequeno almoço, tem que ter a refeição antecipada, porque o jogador tem limites, não pode comer logo e jogar, tem que ter aquele intervalo. E depois disso, saber gerir o tempo de regresso desse jovem. Então, isto são desafios. Desafio que não foi fácil. Eu recordo, eu tinha uma viatura que até cheguei a sacrificar a minha viatura para poder colocar jogadores. Eu chegava a carregar quantos jogadores, mais ou menos? 11. Até acima de 11. 11, 12, numa carrinha pequena. Yeah. E eu apertava eles só para fazer face àquela situação, porque estávamos atrasados. Por exemplo, tem jogos que têm feito em Amiso. Nós estamos às vezes faz-se na passagem de nível. Tem que se deslocar. Tem que se deslocar. E depois a outra preocupação era: você joga 3 e um quarto, não tens material, não tens, por exemplo, sapatilha, não tens bota para fazer face àquele jogo.
E a quem te aluga as botas para tu jogares às 13h15, ele joga 13h15 em Amisos. 13h15 você faz jogo no Matador, no 22º, e a mesma equipa que tem recursos minimamente melhor que tu, joga no outro canto, como é que tu fazes essa gestão? Ou por vezes jogam entre si, as duas equipas cruzam-se. Porque aqui tem um amigo que te empresta a bota, você joga com ele como é que cruza. Então isto compromete quando? Compromete quando, por exemplo, o jogo é o primeiro jogo das 13h15, as duas equipas se cruzam, os jogadores principais que tu tens, elas não podem fazer a primeira linha porque os números das sapatilhas é diferente. Tens 4 jogadores que usa 41 e o outro 39. E dos primeiros jogadores que chegam a primeira hora até 11 e pouco por causa de transporte, são os que usam 39 e você tem bota 41. Uma situação complicada. É difícil. E depois, em questões de bolas, nós sabemos que por falta de recursos no campeonato tem que haver meios. Isto é importante para dar vida àquele desporto. Porque o desporto o que é? As pessoas até podem pensar, não, o desporto não envolve só os jogadores. Não, envolve toda a massa associativa. Tudo. Nós, por exemplo, estamos a falar de um jogo de futebol a decorrer em 22º bairro, que é em Amiso. Está a imaginar qual é o ganho que traz? Se aquelas senhoras ao redor, uma carrega uma coisa de banana, um cesto de banana, carrega uma colman de refresco, de uma água, ela vai pôr lá o campo. O jogo está a decorrer. Ela ganha ou não ganha algum para autossobrevivência? Tira algum rendimento familiar ou não tira? Ele tira. Sim. Vai lá vender a sua banana ao campo. Ela leva, transporta, vai vender. E vai vender. E lá compra-se, porque tem pessoas que estão lá para assistir o jogo. Por vezes chegou cedo. E depois, por vezes, a pessoa saiu de casa, está a vir porque aquilo decorre nos domingos, normalmente, está a vir da igreja, seja de onde que seja, ou de outro passeio, isso aqui. Deparou-se com o jogo, ela apreciou, quer assistir. E ele não almoçou, não tomou um pequeno almoço. O que ele faz? Compra uma banana, compra alguma coisa para poder matar a sua fome. Então, isto são situações do desporto. Então, fomos ali indo e depois fomos à procura de meios de material de socorro. É também desafio. Através de um amigo pessoal, eu fui ter com ele, bati a porta, que é o Racha, da Farmácia Cristal. Não estou a fazer publicidade, mas só estou... Sim, a dizer quais são as pessoas que têm. Eu fui ter com ele, saber, irmão, desculpa lá, eu tenho uma equipa assim, mas estou com dificuldade, estou a tocar, tem ferimentos, tem não sei o quê. É para arranjar lá um kit, ele arranjou-me um kit. Eu sempre fui lá, um kit, fiz chegar aos meus meninos. E na criação deste clube tivemos ganhos positivos. Alguns foram se afiliar à polícia. Neste momento eu orgulho da Leon City por ter esse jovem a defender a pátria. Neste caso passa a publicidade. E é um orgulho, porque tiramos eles de um ambiente que não era bom. Um ambiente praticamente triste. Nós tivemos a situação dos jovens hoje. O objetivo do futebol é trazer o jovem à prática de desporto, evitando as más práticas, que o desporto é saúde. Muito certo. São palavras, vamos dizer, curtas, mas com um significado, uma mensagem muito, 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 muito forte. Só Luís, passando para si agora, da sua ótica, quais desafios e dificuldades que estão a enfrentar neste momento? Sim, bem. O primeiro desafio, o Mohamed até salientou um bocado aqui, devido ao material. Material desportivo, nós sabemos que é uma coisa um pouco mais cara, né? Estão a falar de bota, o equipamento, às vezes bola também tem sido um impasse um bocado. Pedindo se tivesse alguma parceria, alguns parceiros para poderem ajudar um bocado nesse material, será muito bem-vindo. E com o tempo, pouco a pouco, vamos ultrapassando esse desafio, mas isso tem de... Nesse momento, material desportivo é vamos dizer, calcanhar de para a equipa. Sim, sim. Muito certo. Só Mohamed, passando para si agora, nesse momento, a equipa dispõe de quantos atletas? Nós temos agora 25. 25 atletas. Temos 25 atletas. No momento, no ativo, temos 25. Porque isto é assim. O que nos faltou, se calhar,
é termos que o desporto, para ser bem vivido, tem que ter muitos meios. Por exemplo, nós temos jogadores já connosco de 2015 para cá. Já estão a militar outros clubes. Porque nós não temos, por exemplo, uma academia, não temos, porque estamos a fazer aquilo a amor à camisola, como se diz. Se tivéssemos nós na academia, eu acredito, totalmente licenciados, algo teria benefício para nós. Por exemplo, temos jogadores que pertencem aos clubes, que se fora. Eu tenho jogadores, por exemplo, por causa da minha ausência, por algum tempo que fiquei fora, quando voltei ligaram para mim, para não sei o quê, eu queria colocar eles em alguns clubes, mas tinha a condição de que nós tínhamos que estar inscritos. Este é um desafio que nós temos que pôr, está na mesa neste momento, estamos a lutar, como é que formamos muitos jogadores. E hoje temos orgulho disto. Existem pessoas que passaram das nossas mãos, que eram pequenas, e hoje estão lá, e nós, pronto, desejamos a esses jogadores que tenham sucesso, porque é aquilo que nós pretendemos, tirar o jovem deste mau caminho, que está a encurtar ou destruir a vida de um jovem. Há muitos jovens perdidos. Nós queremos deixar um apelo para o jovem, a camada jovem. Por favor, não encurtem, não destruam o vosso sonho por causa de uma ambição de pouco tempo, porque aquilo destrói. As drogas destroem, o mau comportamento destrói, a bebida alcoólica também destrói. Então, evitem, procurem sempre o melhor, que sejam jovens construtivos, que tragam jovem que tem a ambição de crescer, que forme um dia a família, não é? Como almejam qualquer um. E depois eu queria tocar só aqui um ponto. Neste nosso grupo de formação desta equipe, temos aqui indivíduos que já não fazem parte de nós. Esses também temos que referenciar eles, porque são uma parte da Leoncito. Tivemos um delegado, o Sr. Elias Serrote, esse faleceu também. Este senhor, nós não temos palavra também. Foi da nossa luta de guerra. E temos alguns conselheiros. Temos o pai dele, por exemplo, o Sr. Manhanga, temos muitos outros. O Sr. Jununda, temos os outros, temos essas senhoras que estamos aqui a mencionar, que dia e noite fazem tudo para que esta equipa tenha sucesso. E neste momento o campeonato está a decorrer. Estamos agora no segundo lugar, com 22 pontos, certo, porque tivemos uma derrota na semana passada. Este que criou, estávamos em primeiro, mas por causa da derrota foi um jogo limpo. Perdemos mesmo por insuficiência de golos, porque fizemos de tudo. É normal, o futebol é assim, tem três resultados. Se não tem vitória, tem empate ou derrota. Todas elas servem. Estamos a lutar, estamos em segundo, estamos bem posicionados e o campeonato está a decorrer e temos calendário desta semana e faremos de tudo para voltar a liderança. No topo da tabela, vamos fazer de tudo. Temos lá condições para isso. E para o término do campeonato, quantas jornadas ainda faltam? Ainda falta. Falta porque agora estamos menos a 6. Ainda falta. Isto vai até... ainda falta. Temos bons jogos, porque ele iniciou tarde, por cada situação e tal. Sabes como é que as coisas hoje não estão muito bem. Não estão muito saudáveis também. Nós estamos a apelar aos nossos jovens para não aderir a esta situação de vandalismo. De manifestações. Manifestação até, entre aspas, podem fazer quando é pacífico. Se a lei permite, é bom, pode fazer. Mas nós estamos a preparar os nossos jovens para que não se metam nesse ambiente que pode sacrificar a vida deles. E estamos sempre a conversar com os pais, temos boa ligação com os pais dos jovens, conversamos muito bem. E qualquer situação que ocorra de um mau ambiente na casa deles, os pais dos jovens têm os nossos contactos, ligam para mim, por exemplo, quer alguma coisa, algum conselho, neste caso, falo de conselho, e a gente está lá sempre para dar conselho. Agora, o que nós queremos? Estamos a pedir, não é? Humildemente, aqueles que amam o desporto, que venham. O desporto não é bicho de 7 cabeças. O desporto é saúde. Então, quem puder, não estamos a falar de valores monetários, porque alguns podem ter medo de que não queremos falar de dinheiro aqui, queremos exatamente falar de pedido de material de desporto. Porque em Moçambique o material de desporto é um bocado puxado, nós sabemos, e quem nos oferecer, seremos gratos. Falo a nível do governo, dos parceiros, dos amigos, aqueles que acharem que devem. Poderá deixar seu contacto também, somente para futuros. Nós vamos deixar os contactos. Já submetemos algumas cartas em algum momento de pedido a certas empresas e individualidades. Certa, mas não tivemos sucesso.
porque se calhar a modalidade não é muito valorizada, se calhar, mas eu acredito que um dia as coisas vão mudar e quem está nos a ouvir neste momento, humildemente estamos a pedir mesmo de coração que nos apoiem em termos de material, quem quiser apoiar em lanches também pode, porque isto careta de custos para fazer o desporto funcionar. Bem, para fechar, Luís Mohamed, vou abrir o espaço algum para uma mensagem, algum pedido de apoio em prol para a equipa Lion City, alguma mensagem que deixar para os nossos convidados lá em casa que nos assistem, esteja à vontade. Prontos, primeiro nós queremos agradecer esta oportunidade que vocês nos proporcionaram com muito amor e nós agradecemos isto. Estamos aqui a representar uma equipa de núcleo recreativo, que é a Leão City Futebol Clube da Beira. Eu queria só traduzir aqui, alguns já têm perguntado, mas Leão City como você? Isso chama-se Leão da Cidade. E nessa altura, o nosso símbolo agora não é o símbolo, aquilo nós fizemos uma aplicação. Porque o nome real da equipa vem um leopardo, vem uma chita, sei lá, uma coisa diferente. E nós mudamos. E eu fui pondo ali um leão, não é? Ficou lá um leão, então ficou com jubas. O nome real da equipa não traz a juba, nós tivemos que fazer esta montagem e tentar melhorar um bocadinho. Agora, eu quero agradecer a todos os membros da Leão City Futebol Clube da Beira, que direta e indiretamente têm nos apoiado incansavelmente, e direcionar agora encarecidamente uma palavra de apreço a todos aqueles que estão a nos ouvir. Por favor, apoiem-nos, porque nós estamos a precisar de apoio para poder centralizar esses jovens à prática de desporto, evitando as mais práticas, a bebida, a droga, e depois também dar os meus cumprimentos à minha família, que tem me apoiado bastante, não é? Me suportam, porque não é fácil. Eu saio de casa às vezes aos domingos de manhã, às 6 horas eu saio, só volto a partir das 20, depois dos jovens regressarem para as suas casas, e depois tenho a missão de controlar eles, voltar a ligar para cada um dos jovens para saber se chegou em segurança, com saúde para casa, porque nós tivemos jovens hoje, como é que é? Ele sai do desporto cansado. Por isso, a ideia qual é? Ocupar eles durante o dia, porque alguns são estudantes. Eu acredito que quando sai desse setor ele não vai mais para outra vida. Ali só corre para casa para repousar. Então temos que fazer ligação. Como é que é? Tudo bem? Já chegaste bem? Estás em casa? Ok? E depois, na segunda-feira, tenho aquele prazer ainda de voltar a ligar ao final do dia para saber se alguém tem alguma dor, fazer a gestão do jogador, para ver se tem um problema, que nós podemos juntamente poder encaixar e poder dar assistência. Tem tido situações, tem tido. Por exemplo, aquilo é futebol, alguém bate o pé, aleija o dedinho, por vezes tem um encosto, ele cai, fere alguma coisa. Tem situações de entorse, lixações, rupturas musculares. Já tivemos situações que até paramos o hospital, pronto, de um embate não propositado, foi por causa da bola. Então um jovem, quando ia colocar a cabeça, acabaram se machucando e levamos ao hospital, teve um atendimento bom e já teve um repouso mais ou menos de 3 semanas, conforme a orientação que ele foi dado, e depois continuou normalmente. E depois apelar os jovens também que estão a fazer campeonato recreativo, por favor, evitem fazer jogo de maldade, porque o nosso campeonato praticamente está bom, não temos lamentações assim graves, mas temos assistido outros campeonatos que andam alguns jogos particulares, pessoas batem-se os pés. Acho que futebol não é isto, futebol é festa. É festa, muito certo. Luís, uma mensagem de apreço, aquilo que desejar, antes de fecharmos o programa. Ok. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite e também agradecer a todo o público em geral e família, e aqueles que nos apoiam, né, lá na nossa equipa, para que nós ainda continuemos a avançar. E também pedindo algum apoio para quem puder ajudar a equipe pelo apoio material. Iremos deixar o contato aí para caso de apoio. E é tudo. Ainda nós vamos continuar a trabalhar para podermos tirar esse jovem dos maus caminhos. Isso que todos nós queremos e almejamos para que o desporto esteja nos patamares. Muito obrigado, meus convidados. Sou Mohamed, Sr. Luís, pela vossa presença aqui no estúdio, por essa conversa interessante que tivemos hoje acerca da nossa equipa. Acredito que muitos conhecimentos tivemos aqui, falamos de muita coisa. Não sei se de mais 2, 3 minutos para ilustrar. Pronto, sentimos nós honrados, como eu disse, porque falar de desporto é falar de saúde. Nós estamos sempre a repetir isto.
Veja, tem um incidente, aliás, tem uma pequena história que eu queria só referenciar aqui. Eu tinha um jogador com muito talento, mas era um bêbado. Bebia bebidas caseiras, aquelas. Eu fui ter com ele. Ganhei coragem, fui para lá, para cá. O que se passa? Tu tens isto, tens aquilo. Pedi falar com os pais me aceitaram, falei com ele. Se eu quero o seu filho para jogar para mim. Não sei o quê. Levei aquele jovem. Hoje, um dos jovens tem orgulho. Ele fez até. Ele cruza comigo. Para pagar o mago. Não. No dia em que ele disse assim, Sr. Presidente, estou a pedir você me colocar na polícia. Se eu faço, quero fazer isto. Queres que eu faça? Eu faço. Tu queres ir para a polícia? Eu vou-te pôr. Mas estás preparado? Psicologicamente, eu estou preparado. Eu fiz questão de ir ao comando provincial. Fui ter com o comandante provincial. Pedi, marquei uma audiência. Falei desses jovens. Olha, eu tenho 5 jovens que pretendem ir para a formação da polícia. Mas eles estão esta condição. Fisicamente são bons, vinham desta situação, mas há 2, 3 anos já não estão naquele ambiente, estão bem. Pusemos lá. E quando estava nos treinos, ligava para mim, às vezes mandava mensagem, Presidente, a coisa aqui está difícil, fica ali. Não te quero ver vir aqui. Está ali a trabalhar. Está a trabalhar, já formou sua família, tem a sua casa. Então, isto é um orgulho. Isto é um ganho que nós tivemos. Agora, com relação à sobrevivência do clube, não é nada fácil. Está a imaginar, todos os finais de semana não temos jogos. Por vezes, tu estás a imaginar tirar um jovem de casa, de seus pais, de seu convívio familiar, você puxa ele para um local de estágio. Nós não temos uma casa própria, estamos a fazer neste momento em casa dele, que é na Manga. Por vezes vinham para a minha casa ou na Manga que fica próximo, por causa da logística. Nós, por exemplo, estamos a dar aqui refeição, por exemplo. Estamos a dar uma comida básica, um arroz, água e sal de frango, às vezes damos um peixe, para tentar gerir aquilo que é a dieta do jogador. Mas não falta. Nós até temos recorrido a feijão por falta de recursos. Isso dói. Por quê? Porque não temos meios. Você como é que vai pôr alguém a comer feijão às 10 horas para jogar 3 e 15? Realmente é complicado e pesado e vai correr risco de o próprio jogador ter passado mal no campo. Porque eles comem assim. E depois há um momento que, por exemplo, vem não tem nada. Nós temos que dar uma sangue de um suco. Ele joga porque ele quer, mas fica conosco de manhã até 17 horas. E por acaso, se aparecer algum patrocinador, alguém que queira ajudar, como é que pode fazer? O meu número de contacto é 8720 96 384. Estou a falar da Movitel. Tenho da Vodacom, que é 84 54 13 461. Certo. Mais uma vez, sou Mahomed, muito obrigado pela sua presença. Sou Luís, mais uma vez, muito obrigado. A nossa conversa é muito doce, mas o tempo já não nos compete. A direção também do programa da Desnal. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa disponibilidade de estar aqui no nosso programa. Assim que nos acompanham nas redes sociais, YouTube, Facebook, mais uma vez, nosso muito obrigado. Vão nos visualizando, comentando pelas conversas e entrevistas que temos tido aqui na NCTV, no Semanário Esportivo. Queremos crescer, queremos atingir outros patamares e com a vossa ajuda isso será possível. Muito obrigado e até ao próximo programa.